Oi, oi! Nessa aula de hoje eu quero trazer para vocês as diferenças dos tapetes, os benefícios de cada um, para que você consiga escolher aquele tapete que fizer mais sentido para você. Então eu vou começar pelo tapete que eu considero o mais básico, com o melhor custo-benefício, que é o tapete de PVC. Esse tapete de PVC, e aí eu vou aproximar aqui para mostrar para vocês, é aquele mais comumzinho assim, ele é meio onduladinho, tá? Esses dois que eu tenho aqui são de 6 milímetros, são tapetes muito bons para quem tá começando, porque são tapetes mais em conta. E o problema deles é que eles descamam, tá vendo que tá descamadinho? Eles descamam com certa facilidade. Esse aqui foi meu primeiro tapete. Talvez, eu acho que dá pra ver daí, você consegue ver que ele tá super descamado. Mas esse tapete me atendeu durante 3 anos. E assim, o avesso dele dava super pra usar ainda. Vocês talvez conseguem perceber aqui que ele também tá bastante sujo. Então é um tapete que ele não é tão fácil de limpar. Ele tá sujo de manchado, tá? Não de sujeira, de falta de limpeza, não. É porque ele realmente mancha um pouco mais e a sujeira não sai tão fácil. Mesmo assim, é um tapete que eu super indico e considero ser um dos melhores tapetes custo-benefício para quem tá começando a praticar yoga. Eu aconselho você utilizar um tapete com no mínimo 6 milímetros de espessura, principalmente no início. A gente tende a sentir muito mais desconforto no joelho, nas palmas e às vezes até nos pés, porque a gente não tá tão acostumado a colocar o joelho no chão, colocar as mãos no chão. Então, um tapete de 6 milímetros, ele tem uma grossura legal, ele não é tão grosso, então ele também não atrapalha tanto no equilíbrio, porque quando o tapete é muito grosso e macio, você perde o equilíbrio um pouco mais fácil. E é isso. Então, de tapete de PVC é um dos que eu considero, assim, acho que para quem tá começando é o tapete ideal. Depois eu vou trazer esse tapete aqui, que foi um tapetinho que eu comprei quando eu comecei a dar aulas para poder disponibilizar para os alunos. Mas, sinceramente, é um tapete que eu acho que não vale a pena. É muito barato, ele é de EVA mesmo, ele deve ter 3 milímetros de espessura. Então, assim, é um tapete só para quebrar o galho mesmo. Você deve encontrar esse tipo de tapete na internet muito fácil, às vezes em qualquer loja que vende artigos esportivos. Ele é mais fácil de limpar, mas é um EVA um pouquinho mais grosso. Eu acho que para quem está começando, volto a falar aquela questão do desconforto nas palmas e nos joelhos, esse tapete não atende, ele é muito fino, então você vai sentir muito mais. Ele é muito baratinho, mas esse aqui você também consegue encontrar por um preço legal, então eu não acho que esse aqui valha o custo dele, tá? Depois a gente tem o tapete aveludado, que é o tapete que você vai ver que eu pratico, né, que eu te entrego a maioria das aulas é sobre esse tapete. E também é o tapete onde eu pratico em casa. É o meu tapete preferido. Ele é muito bom para quem sua nas mãos, porque ele é aveludado, tá? Então, a parte de trás dele é emborrachada e a parte de cima dele é aveludada. É o tapete mais fácil de limpar. Pode parecer que não por conta dessa camurça, mas assim, você utilizar a misturinha para passar um pano, ele limpa muito fácil. Se você pode jogar água nele e lavar com uma escova macia, ele limpa muito fácil. É o meu tapete preferido. Ele escorrega um pouquinho para quem às vezes está começando, porque demora um pouquinho na nossa prática para a gente entender um pouco melhor como distribuir a força e trazer essa ativação no nosso corpo. Mas, para quem sua, eu acho que ele é ainda melhor do que o de PVC.
E é um tapete que vai te durar, assim, uma vida inteira praticamente, tá? Não é igual esse tapete aqui que ele descama. O meu tá até furado que meu cachorro mordeu e comeu. Pra quem tem gato, esse tapete de PVC aqui é bem complicado, porque os gatos arranham e estragam ele inteiro. Já esse de camurça aqui, pelo que eu ouvi falar, eu não tenho gato, mas pelo que eu ouvi falar, ele não estraga mesmo com o gato arranhando, tá? É um tapete um pouco mais caro. Esse aqui é da Gilly, que é uma marca parceira minha. E, se eu não me engano, eles são os primeiros a fabricarem o tapete aveludado no Brasil. Se eu não me engano, eles são os únicos, tá? Enfim, eu gosto muito desse tapete porque ele é confortável, ele é macio e firme ao mesmo tempo. Ele permite deslizar, então em algumas práticas mais somáticas, algumas transições onde a gente quer deslizar, ele permite esse deslizamento, mas ele também permite a gente ficar firme dentro de uma postura que a gente quiser, desde que a gente ative o nosso corpo. E talvez essa seja uma parte muito legal dele, que ele nos ajuda a buscar essa ativação do nosso corpo da forma como o yoga propõe, tá? É isso, ele é fácil de limpar, dá pra lavar, dá pra passar paninho. Esse aqui também dá pra lavar, passar paninho, só que o paninho não limpa quase nada, esse de PVC. Esse aqui já é muito fácil de limpar e de tudo. Ele é um pouquinho mais pesado que o de PVC. Eu não sei te falar quantos quilos que esse aqui tem, mas deve ter uns 2 quilos, 2,5 quilos esse tapete. Então é um tapete um pouco mais pesado. Depois tem esse tapete aqui, que também é aveludado. Então ele é igual esse aqui. Só que ele é um tapete de viagem. E aí eu só quero falar sobre esse tapete de viagem. Esse é da Gilly também, mas tem outras marcas que tem tapete de viagem e de diferentes materiais. A única coisa para você se atentar nesses tapetes de viagem é que eles vão ser bem fininhos, porque a proposta deles é ser leve e versátil. Então, assim, não espere todo o conforto de um tapete normal num tapete de viagem, tá? Esse aqui tem me acompanhado em todas as viagens que eu vou, inclusive para dar aulas a domicílio, eu acabo levando esse aqui junto, porque ele tem 1,2 kg, esse aqui eu decorei o peso. Então ele tem 1,2 kg, ele é super versátil, ele enrola, ele dobra, assim como esse aveludado, ele é muito fácil de limpar, então eu já usei ele em retiros no meio de trilha e tal, e ele é muito fácil de limpar, ele não mancha, igual esses aqui mancham, e é isso, tá? Esse aqui é um tapete de PU, tá? Ele é um tapete ainda mais pesado que o aveludado. E a proposta desse tapete aqui é que ele seja totalmente... que ele não escorregue nada, tá? Que ele seja totalmente antiderrapante, lembrei. Então, só que algumas alunas minhas, eu acho ele muito antiderrapante, tá? Então ele não permite esse deslizar que o aveludado permite. Mas é um tapete muito firme para as posturas de arm balance, por exemplo, onde a gente fica sustentado e equilibrado sobre os braços. É um tapete muito bom nesse sentido. Algumas alunas minhas utilizaram esse tapete, então alunas que estão começando na prática, e elas não sentiram essa ação antiderrapante. Esse é um tapete que eu acredito não ser legal para quem sua nas mãos, porque provavelmente ele vai escorregar, porque a superfície dele é mais lisa, tá? É um tapete também não tão fácil de limpar, igual o aveludado. Não sei se vai dar para ver no vídeo, mas ele fica com umas leves manchinhas assim. Não é um tapete indicado de se utilizar fora, né, na grama. Não se recomenda manter esse tapete exposto ao sol. O aveludado, zero problemas. O PVC também não tem muito problema. Não é muito bom, mas assim, não tem problema. Esse aqui já não é muito recomendado que fique muito tempo exposto ao sol.
O verso dele é emborrachado também, eu acredito que seja PU, ou então a mesma borracha que é esse verso aqui. Uma coisa muito importante, independente do tapete que você vai escolher, é que a gente sempre enrola eles com a parte de uso, né? A parte que a gente fica sobre, virada para fora, tá? Às vezes é meio contraintuitivo isso na hora de enrolar o tapete, mas faça sempre isso. A parte de uso dele para fora, a parte que fica em contato com o chão para dentro. Tem um tapete também que eu não tenho, que o material dele é de TPE. Esse tapete de TPE, ele é um excelente meio termo entre o PVC e o aveludado. O tapete de TPE, ele tem uma textura similar com o EVA, mas ele é mais grosso, tá? Então, de novo, a grossura você escolhe na hora de comprar. Você escolhe ou você vê quais que tem disponível, né? Então, 4 milímetros é um pouco fino demais. 6 milímetros é uma espessura legal. 8 milímetros para quem tem realmente bastante dor nos joelhos, nas articulações, é uma espessura que eu recomendo. Mas para quem não tem nada, eu acho que 6 ali é o ideal, tá? Tem tapetes também de 10 milímetros de espessura, tem um tapete tipo um isopor, um material tipo isopor, ele não é exclusivo para prática de yoga, não que um desses seja, mas enfim, de 10 milímetros. 10 milímetros eu acho realmente muito grosso, eu acho que você perde a estabilidade para as posturas de equilíbrio, você também perde essa sensação de contato com o chão. Então, eu não recomendo, a não ser para pessoas que realmente têm muita sensibilidade nos joelhos e nos punhos. Em caso de você ter sensibilidade, você ter algum tapete de 8, 6 milímetros, você pode sempre utilizar uma manta, uma toalha na região dos joelhos sobre o seu tapete, tá? Sem problema nenhum. Voltando sobre o tapete de TPE, então ele é um excelente intermediário entre esse de PVC e tapetes mais acima, porque ele tem um custo um pouco mais em conta do que tapetes aveludados de PU. Ele também tem uma boa função antiderrapante, então ele também não desliza. O tapete de PVC eu acho que é um dos que menos escorrega, né? Mas o de TPE também escorrega bem pouco. O de TPE é um pouquinho mais chato de limpar, assim como esse de PU, ele pode ficar um pouco manchado. Eu vi um tapete de TPE de uma aluna minha que acabou levando ele para a trilha, num chão bem argiloso, e aí ficou sujo, ela não conseguiu mais tirar essa mancha. Mas de resto é um tapete muito legal de se estar utilizando também. Eu acho que é isso. Se você ficou com alguma dúvida, se você está em dúvida em qual tapete comprar, pode deixar aqui nos comentários, pode me mandar mensagem. Eu tenho parceria com a Guile, que é uma marca brasileira, uma marca de Minas Gerais, que fabrica esses tapetes aveludados, também fabrica tapetes de PVC e tapetes de PU. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, eles ainda não têm tapetes TPE disponíveis, mas talvez no futuro eles tenham. Eu tenho cupom de desconto, caso você queira utilizar, né, o cupom para comprar tapetes ou talvez até props. Eu falo de props num outro vídeo, então se você quiser entender um pouquinho melhor o que são os props e para que utilizar eles, assiste o outro vídeo de props, tá bom? Qualquer coisa me chama, era isso. Até a próxima aula. E eu esqueci de falar sobre a limpeza do seu tapete. Então, assim como o ambiente onde você vai praticar, é interessante que ele esteja limpo, porque você pratica descalço, então você pisa no chão, depois você pisa no seu tapete, depois você coloca o seu rosto no seu tapete. É legal que o seu tapete também tenha certos cuidados de limpeza. É sempre legal você conferir no manual ou junto com a empresa na qual você comprar o seu tapete, quais que são as recomendações de limpeza desse tapete, tá? Mas no geral, e todos da Guile, você pode limpar com uma solução em spray de água,
um pouquinho de vinagre e um pouquinho de detergente. Você faz uma misturinha e coloca no spray, aí você borrifa sobre o seu tapete e passa um pano. É uma limpeza mais diária, digamos assim, uma limpeza um pouquinho mais superficial, que você pode fazer em todos os tipos de tapete, pelo menos da Guile, os tapetes de TPE também é bem tranquilo de você estar limpando com esse tipo de produto. Existem produtos específicos para limpeza de tapete, tá? Então, caso você prefira adquirir, ao invés de fazer essa misturinha caseira, também fica à vontade. Além disso, de vez em quando, e principalmente se você praticar no exterior, né, no exterior assim, no externo da sua casa, na grama, no bar, numa trilha, alguma coisa assim, o tapete tende a ficar mais sujo e é legal que você lave ele. Mais uma vez, todos os tapetes da Guile, os de TPE também, você pode lavar com água e detergente ou sabão neutro. E aí você esfrega esse tapete com uma vassoura de cerdas macias, tá? Cuidado para não pegar uma escova com cerda grosseira, porque você vai estragar o seu tapete. É bem difícil você estragar o seu aveludado, mas os outros é bem fácil de você arranhar, eles ficam feios e você estragar eles, tá? Então sempre cerdas macias, detergente neutro. E se você quiser, de repente, se tiver um cheiro ruim, já teve situações onde cachorro ou gato fez xixi sobre o tapete, coloca um pouquinho de vinagre, deixa de um pouquinho e depois você tira. E é isso, tá bom? Aí você lava com água, você esfrega com detergente, depois você passa um rodo para tirar o excesso de água. Do aveludado, você passa o rodo. Nesse de PVC e no de PU, não tem como. No de TPE também não tem como, nem necessidade de você passar o rodo. Mas no de camurça, no aveludado, passa um rodo para tirar o excesso de água. E aí você deixa estendido em algum lugar que ventile e que seque o mais rápido possível, mas não exposto ao sol. Tá bom? Não deixe o seu tapete exposto ao sol. Por mais que seja um aveludado que aguenta tudo, ou então um PVC que não é tão caro e que também aguenta bastante situações extremas, não faça isso com seu tapete. Conserva ele bem, guarda ele com carinho e com cuidado, porque ele faz parte do seu momento de conexão. Tá bom? Agora é isso mesmo. Eu te vejo na próxima aula.